instituições têm isso. Mas para a parte de trustes e fundações, você ainda tem um nível de anonimidade maior, né? Então, para quem tem um patrimônio bem elevado, vale a pena considerar algumas opções dessas que assim, são mais caras, mas que tem um nível de proteção altíssimo. Fala aí, Rafa. E aí, nesse caso, a gente não está falando só de proteção contra o Estado. A gente está falando, por exemplo, eu conheço gente de cripto que foi sequestrada, torturada para dar senha de carteira. Aconteceu. Então, assim, quanto eu tenho? Não sei. Aonde que está? As outras pessoas que podem ter algum intuito ruim com você, saber quanto você vale, porque isso é uma coisa importante no mundo hoje, onde pessoas no ambiente cripto podem ser vítimas desses crimes. E outra coisa também que eu estava falando, por exemplo, de um caso concreto, né? Você pode fazer, tá aqui, ele tem um mandato que ele tem que investir em A, B, C e D. Não existindo isso, ele faz uma outra coisa. E os fundos têm que ir dessa forma para esse grupo. Inclusive, isso pode ser uma forma de herança. Então, você pode fazer. Isso é usado muitas vezes como forma de herança, como de forma de passar patrimônio, certo? Então, eu tenho aqui uma trust familiar e ela tem esses investimentos aqui. Ela tem que operar dessa forma aqui. É uma forma, inclusive, que os pais ou que os proprietários podem passar para os herdeiros, evitando que eles façam merda. Então, eles não podem vender isso, essas empresas têm que ser administradas assim. Não, ele não pode vender isso aqui, transformar em pedra cheirar. Tem que ficar aqui. E se eu vier a falecer, os dividendos dessas operações são permanentemente dados aos meus herdeiros trimestralmente ou bimestralmente ou plá. Você pode pôr isso no estatuto. Então, essas são quem manda na empresa é o estatuto. Então, ele não tem um dono, ele tem esses conselheiros que fazem a operação e se eles violarem isso, eles podem, inclusive, ser destituídos. Então... Tá, mas quem são esses conselheiros? Quem são as pessoas que operam? São sei lá... É o que está no estatuto. O gerente do banco, por exemplo, aonde os meus investimentos estão. Aí você contrata. Geralmente são advogados, são gestores profissionais que você contrata e isso, claro, aumenta o custo operacional. Mas isso tem uma data de validade ou fica para sempre assim? Como é que você colocou no estatuto. Exato, isso é um contrato temporário também. Isso que é legal, cara. Porque assim, esse é um mundo que não é muito conhecido pela maior parte das pessoas, porque raramente você entra nessas coisas. Eu já participei de fundação de instituto aqui no Brasil, e mesmo a lei de institutos aqui no Brasil sendo meio bosta, você pode fazer umas coisinhas. Você pode fazer uns negócios de dizer assim, se a moeda do país virar tal coisa, ou os participantes, você tem a votação do conselho de fundadores, né, que é o que mexe o estatuto, e o conselho de administradores imposta um conselho administrativo fazer, tipo, se no conselho de fundadores em dinheiro dentro do instituto, então a cada X que eles colocam, eles ganham um voto a mais no conselho de fundadores, então você vai mudando a configuração do voto. Cara, você pode fazer um monte de coisas. Isso numa lei brasileira que é meio fechada. Então, quando você vai nesses países em que permitem umas coisas mais arrojadas, cara, senta com 2, 3 pessoas que entendem sobre isso, e pergunta, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Isso é muito limitado, porque fala assim, eu acho que você poderia fazer isso, tipo, isso aqui... por exemplo, você tem hoje um fundo, eu não lembro, é aquele fundo do Patrick. O mandato dele é investidade privada. Então, o fundo com alguma coisa suficientemente diferente em termos de jurisdição que se qualifique como cidade privada. Isso. Tipo, esse fundo tem que investir e tudo mais, mas se eu aparecer em projeto, pode fazer um estatuto desse tamanho. Boa sorte.